Fala galera, tudo bom com vocês? Estamos aqui no nosso terceiro episódio. É terceiro, Léo? Terceiro. Terceiro Não, episódio da segunda temporada. É terceiro, né? É terceiro. não, é o terceiro. É Foi a terceiro Larissa. episódio da nossa segunda temporada do podcast Osteopatia Científica. Estamos aqui hoje com Kimberly, lá diretamente de Natal, lá de longe. Boa noite, Léo. Boa noite, Kim. Fique à vontade aí. Obrigado. Boa noite, galera. Prazerzão receber o Kim aqui. Grande monstro, Dr. Kimberly. Vamos arrepiar hoje nesse episódio que ele promete. Boa noite, Kimberly. Boa noite, galera. Boa noite, Léos. Né? Tô aqui na área, né? É uma satisfação enorme estar aqui com vocês, né? Sou espectador aí da Osteopatia Científica, né? Tenho o Léo aí como um grande amigo, né? Meu professor de longa data e um grande amigo. E vamos para dentro aí, vamos cair para dentro que hoje o negócio tá quente. Boa, é para isso que a gente veio. É para isso que a gente veio. Ó, seguinte, Kim, você já precisa saber que nosso podcast é um ambiente que a gente tem aqui para trocar uma ideia com gente que a gente admira, com gente que a gente gosta, com gente que sabe falar de ciência e de osteopatia. Então, acho que você foi um cara que foi escolhido por todos esses motivos e também por ser um cara que fundamenta muito bem o que fala, tá? Então, a gente quer você aqui exatamente por causa disso. Só que para a gente começar a bater esse papo, a gente tem sempre a nossa notícia científica da semana. E a nossa notícia científica de hoje, ela fala do seguinte, ela fala do uso da termografia, né? Então, ela fala de que os nossos pontos mais quentes, né, de calor do nosso rosto podem revelar algumas alterações da idade, como até algumas alterações como diabetes, doenças crônicas. Onde vocês acham que vai chegar essa tecnologia, hein, meu, desse negócio? É, Pode a, falar, a, Kim. é que eu penso a termografia, né? A termografia é uma abordagem que tenho visto aí muita gente utilizar. Eu particularmente não utilizo, né? Dentro da minha rotina clínica, eu trabalho muito com técnicas da osteopatia, né? Abordagem bem voltada para a osteopatia, exercício e educação em dor. Ah, e assim, então eu tenho algumas ressalvas com relação à termografia, até que ponto a acurácia do exame da termografia, ela é fiel para aquilo que ela se prega, né? Para aquilo que ela se presta, né? Então, penso que talvez precise de mais fundamentação para se embasar e para, de fato, testificar o que se tem dito por aí. Porque, às vezes, quando você vê abordagens, né, da termografia, né, exames diagnósticos da termografia, esse diagnóstico não bate com a clínica do paciente, né? Então, muitas vezes isso deixa a própria termografia em xeque, né? Até que ponto vale a pena confiar nesse tipo de diagnóstico, né? Será que os níveis de acurácia deles são de fato confiáveis, né? Para que a gente consiga aplicar uma técnica naquele segmento visando a melhora, né? Então, Mas é que assim, isso aí para a nossa área musculoesquelética, eu acho que falta muito ainda para a gente conseguir ter um bom parâmetro nesse tipo de exame. Mas, por exemplo, eles começam a perceber alguns padrões em algumas doenças crônicas, né? De alteração do rosto. E isso acho que é bem interessante. Eu penso muito até na parte preventiva, entendeu? Então, assim, não o cara diabético já, mas assim, um cara antes de desenvolver uma diabetes, será que ele tem um padrão de alteração de temperatura do rosto que isso pode fazer com que ele faça um trabalho preventivo, alguma coisa assim? Porque assim, na área musculoesquelética a gente sabe que precisa de muito mais estudos para a gente poder confiar, né? Eu achei o bacana desse artigo aí foi pensando nesse dado que eles levantaram que a área do nariz, ela é a área que mais esfria com o envelhecimento, né? Enquanto a região dos olhos é a área que esquenta, e acharam umas correlações em pessoas que tinham problemas, se eu não me engano, de diabetes, com a temperatura em volta dos olhos,
e a vitalidade da pessoa com a temperatura do nariz. Se o nariz está mais quente, a pessoa tem uma idade mais jovem, termal, segundo eles botaram. Eu acho que para fazer diagnóstico, realmente eu acho isso complicado, mas para a gente ter um cuidado, olha, a temperatura que está aumentando, vamos começar a pensar nisso, vamos começar a investigar, talvez seja mais legal. Os caras dizem que tem 80% de acerto ali na população estudada. Tudo bem que é uma população chinesa, né? É uma coisa que fica difícil extrapolar, né? Os Inclusive, teve aquele artigo que saiu da Nature essa semana sobre uma pesquisa multiômica, não sei se vocês viram, sobre o envelhecimento. Eu acho que é até interessante trazer isso, porque eles observaram, fizeram um estudo com a população americana somente, 108 pessoas, e aí observaram que os pontos mais relevantes, assim, que na faixa dos 40 anos, a capacidade de metabolizar cafeína e álcool reduz drasticamente, e por volta dos Que 60 anos, a idade, capacidade de desculpa, metabolizar 40, diminui? a capacidade de metabolizar álcool e cafeína. E é por volta dos 60 a capacidade de metabolizar lipídios. E aí fala, lógico, da falência do rim, da predisposição para diabetes, com esse envelhecimento, e que o envelhecimento não é linear das pessoas. Mas aí, de novo, uma amostra 108 para estudar envelhecimento do ponto de vista multiômico é relativamente pequeno, e ainda mais uma amostra muito concentrada de um país, é difícil extrapolar para outras regiões. Mas, de toda forma, também acho que se juntar com essa parte da termografia, dá uma perspectiva de prevenção mais interessante aí no futuro. Ô, Kim, você já está com dificuldade de metabolizar o álcool ou ainda você está tranquilo? Tá com Mas, quantos anos? oi? Tá com quantos anos? Eu tô 44. Então Quarenta e Já não quatro. metaboliza mais nada. eu já entro nesse range aí já. Já tá pegando um pouco. Ô, É, mas é que também já teve um auge aí, né? já, já, já. Mas as provas hepáticas estão boas, sabe? Apesar de Tá tudo. ótimo, tá ótimo. É isso, é isso. Se o motor tá funcionando, deixa quieto, vai que vai. Continua que tem muita coisa para fazer. Ó, e uma coisa que a gente tem aqui é o seguinte, a gente tem um momento que a gente gosta de fazer também, porque assim, é, eu sou um cara que eu gosto muito de coisa, eu gosto de nostalgia, não tem jeito, cara. Eu gosto de carro, eu gosto de Maverick, eu gosto de Fusca, eu gosto de Kombi. Eu acho esses carros muito mais legais que os carros de hoje, entendeu? Muito mais tradicional. Eu gosto das brincadeiras de infância, eu gosto de. Hoje eu vi uma imagem, sabe do quê? Daquele doce, daquele chiclete, não sei se vocês lembram daquele chiclete que chamava Azedinho Doce, que era de Azedinho e morango. doce. Lembra? Que Lembra? vinha 5 chicletinhos, era caro pra cacete, você tinha que cortar no meio para comer metade, e ele era fininho, planinho assim. E eu sou um cara muito nostálgico. Aí a gente sempre pergunta para o nosso convidado o seguinte: que é para você alguma coisa que tinha no passado, que você gostava, uma brincadeira, uma comida, alguma coisa que você lembra com muito saudosismo assim do seu passado? O que marcou aí? Cara, eu acho assim que a gente acha que é praticamente todo mundo da mesma faixa etária, né? Creio eu. Talvez um outro mais novo, mais velho, enfim. Mas pouca coisa. Mas uma coisa que essa geração não tem, que a nossa tinha, era brincar na rua, cara. Era jogar pelada na calçada, né? Assim, brincar. Aqui em Natal, pelo menos a gente brincava de esconde-esconde, né? De tica, né? Não sei como é que chama aí, mas Que é o Tica? o tica era você tem que ticar o colega e aquele colega tem que sair ticando o outro para passar a função do Tá. tica. Né? Então você ficava correndo, cara. Então, E que pega, né? é, é, exatamente, daí deve receber esse nome, né? Mas assim, então essas brincadeiras que a gente não tinha WhatsApp, não tinha tablet, estava surgindo Super Game, Atari, né? Naquela época, né? Então eu lembro com muito carinho desse momento, coisa que eu vejo que meus filhos não têm isso, né? As crianças de hoje em dia, elas vivem em caixotes, né? E são educadas, às vezes, por uma tela, né? Não é o caso das minhas, mas a grande maioria, né? Então, eu tenho essa lembrança boa dessa época, né? Brigava com um colega lá da rua, no outro dia tava todo mundo amigo, né? Isso era muito bacana. Hoje em dia, você, né?
não tem mais isso, né? E eu tenho outras coisas, outras lembranças boas também da época de faculdade, cara. Isso aí eu tenho lembranças. Uma coisa que também não se tem hoje, mas aí isso aí faz parte de uma evolução, né? Antigamente a gente, para ter acesso a um artigo, a gente mandava uma carta para Bireme, né? Eu Isso era. ia na Pireme, porque fica aqui no Ministério da Saúde. Pois é, cara, a gente mandava uma carta solicitando um artigo, 2 meses depois chegava o artigo, já não valia mais nada. Hoje você tem aqui, manda pelo Telegram, chegou, né? Sim. Enfim, então são coisas Ó, Ou que. a uma gente usa o coisa, Sci-Hub, né? Sci-Hub tá. uma coisa que você falou que é muito interessante, esse negócio de brincar na rua. A gente já falou isso aqui em alguns episódios, mas é muito interessante que, assim, o aprendizado motor que você desenvolve com isso, que, assim, a rua tem um monte de irregularidade, tem guia, tem calçadas, tem que olhar para um lado, tem que olhar para o outro, tem que ver se está vindo o carro, tem que ver se não está vindo o carro, e sobe na árvore, desce na árvore. Então você tem que criar uma estratégia motora muito melhor. E uma das coisas que a gente percebe hoje é os pacientes que a gente atende hoje têm muita dificuldade de movimento simples. Então, às vezes, numa avaliação que a gente vai fazer, fala assim: faz uma flexão da coluna. Ele não entende nem direito o que que é. E é uma coisa que, assim, é um aprendizado que a gente tem. E outra, arrancar a tampa do dedão jogando bola na rua é muito legal, né? Oh, nem fala. Isso aí a gente não vai esquecer nunca, né? Geração jamais. Não tem jeito. Cara, e assim, você tá falando fazer uma flexão de tronco, né? A galera não sabe pular, pô. É. Polichinelo. Não, isso aí já é um movimento complexo. Exato. Já é um movimento complexo, né? Existe uma assimetria de movimentos, né? Você vê que a galera de hoje em dia, né, parece que são verdadeiros protozoários motores, né? Eles não têm, né, habilidade alguma e parece que cada vez mais vai se perdendo isso, né? A tecnologia ela é importante, ela é fundamental, mas ela parece que traz um atraso nesse sentido, né? Sim, Vamos até para alguns pacientes que a gente trata, né, que assim que são são contemporâneos nossos, né? Você antigamente tinha que para dar uma ré num carro, você tinha que olhar para trás, né? Hoje tem carro que você tem display lá que tem câmera de ré, você não precisa mais mexer o pescoço. Você não precisa mais passar a marcha no carro, né? Então assim, cada vez mais a tecnologia parece que vai desmotrizando, né, a sim. gente. É E esse impressionante isso. negócio que você falou dos artigos, a gente sempre lembra que, assim, eu ia aqui na faculdade de medicina, eu ia aqui na Escola Paulista de Medicina, que tinha biblioteca aqui em São Paulo, né? Aí eu ia lá, aí a gente fazia xerox dos artigos, aí pegava as revistas lá, via se tinha a revista, pegava primeiro o cartãozinho, via se tinha a revista, aí ficava lá, aí de repente tirava a xerox do artigo, aí depois que ia ler. Aí às vezes você pegava, tipo, gastava uma grana com xerox, chegava e falava assim: puta, eu não vou usar esse artigo. Esse artigo é ruim. Esse artigo é não sei o quê. Você fez faculdade aonde? Em Natal mesmo? Eu cursei aqui na Universidade Federal, aqui do Rio Grande do Norte. Na Federal do Rio Grande do Norte. Isso. Entendi, entendi. Normalmente nas federais, hoje, por exemplo, você tem mais acesso, tem a biblioteca que já tem os acessos, tudo, então já fica mais fácil, mas na sua época não tinha. Não, não tinha nada. Isso era trash. Essa questão desses acessos com as bases de dados maiores, né, é de um tempo para cá, né, de uns 10 anos para cá que o pessoal está tendo esse acesso, né. Então a gente tinha que, de fato, correr atrás, né. Eu lembro que o meu TCC foi com síndrome femoropatelar, eu tive que mandar e-mail para o Powers, cara, né? Eu troquei uns 4, 5 e-mails com o Powers e fantástico, cara. Ele é um cara assim, fora de série, super receptivo, respondia praticamente na mesma hora, no mesmo dia, né? E é uma coisa que eu faço até uma, já que nós temos liberdade para falar aqui, né? Eu faço até uma pontuação que parece que os caras daqui do Brasil são muito estrelas, né? E o pai de tudo, de toda essa problematização em cima da dor femoropatelar, que foi o Christopher Powers, ele foi um cara super solícito, cara. Mandava mensagem no mesmo dia.
E eu tive uma dificuldade de encontrar aquele artigo base dele, né? Então foi a partir daí que o meu contato com ele. Foi interessante que ele se mostrou muito interessado e disse, poxa, quando você concluir seu trabalho, olha só que interessante, quando você concluir seu trabalho, me manda os resultados, né? Pô, um cara, né, do quilate dele, né? E eu aqui, eu aqui em Natal, né? Esse é Mas, o verdadeiro pesquisador, né? O cara é Isso que eu interessado ia em falar. promover a pesquisa, a ciência, o conhecimento, né? pois É é, na diferente. que eu pesquisei isso, o Fábio Serrão tava com a base muito forte, né? Era ele, Tiago Fukuda, né? E eu tive muito contato com Tereza Elisa, que também é orientando de mestrado dele, né? Então, troquei na época, Tiago Fukuda era orientando de mestrado dele também, e aí foi bem bacana a troca de ideias, né? E deu um resultado lá, né? Deu um resultado lá, mas eu não quero mais pesquisar nada com eletromiografia, nem com VMO, não. Nem glúteo médio, foi isso que eu pesquisei. Eletromiografia é um É. negócio muito chato. É que hoje falam que ela melhorou. Cara, e na época, se passava um avião, certo? Numa cidade aqui do lado, interferia. Era Se isso tinha, mesmo. se tinha um celular ligado, cara, a 10 quilômetros, interferia no aparelho, Você sabe? tinha que ter aquela gaiola de Faraday, né? E assim, como eu pesquisei com mulher, né, porque é a população-alvo, né, da síndrome femoropatelar, cara, aí você pegava, tinha que fazer tricotomia, aí você pegava uma mulher que tinha um quadril mais ginecoide, né? Enfim, era tudo. Então, assim, não tinha um padrão, né? A gente buscava um padrão, mas não tinha um padrão, porque você não conseguia determinar o nível de adiposidade de cada pessoa, então isso também interferia, né? Sim, Sabe-se lá se os diagnósticos das síndromes de fato eram femoropatelares, né? Considerando hoje que a gente tem uma visão mais ampliada relacionada à coluna, né? Então, assim, então vem uma série de questionamentos hoje até que ponto, né? Essa série de trabalhos foi de fato proveitoso, né? Foi válido, não, Não, mas ó, isso aí foi proveitoso, sim, foi para porque falar. você pesquisa muito melhor hoje. Você tem muito mais recursos não, nesse aspecto aí para sim, fazer mas as coisas. eu Ah, falo assim, quando eu penso em diagnóstico, né? Tô falando do ponto de vista de diagnóstico, porque naquela época, Léo, a gente tinha, um dos critérios de inclusão era ter o diagnóstico médico, né, da síndrome, sim. né? É, e aí eu não sei se realmente era aquilo ali, né? Porque hoje em dia, Mas a gente tinha um outro contexto, uma outra visão não, mecânica, de Que ano foi biomecânica. isso, Kim? 2007, 2007, cara. Tempo. 2007. Estava começando o movimento da prática baseada em evidência no Brasil. Para fazer um ensaio clínico era um parto. Ninguém sabia fazer direito. Eu lembro que nessa época o professor Abdala estava trazendo os estudos de prática baseada em evidência para a Escola Paulista. Eu fiz até um curso lá na primeira turma de prática baseada em evidência. Não entendi muita coisa. Então, assim, com as dificuldades da época, é excelente. E é aquela velha história. Coisa. Resultado é resultado. Doeu, melhora. É só eu você imaginar que eu terminei a faculdade em 2000. Cara, a minha turma foi a primeira turma da faculdade a ter que fazer TCC. Aí, ó. Cara, foi uma loucura. Os caras pegaram a gente assim, 4 meses antes de acabar a faculdade. Então, tem que fazer TCC. Aí começaram a ter aula, a gente começou a ter aula de TCC. E aí, meu amigo, cada um correu para um lado. Eu fiz uma revisão sistemática sobre crioterapia nas lesões do esporte. Eu cheguei até a publicar naquela revista Fisioterapia naquela época. Era isso. Cara, quando eu li aquela revisão, eu falei assim, meu Deus do céu, que coisa horrorosa, tem até vergonha. Mas era Mas, o que cara, não dava, né? tinha. É. Era o que tinha. Era o que tinha. Ô, Kim, e vamos falar um pouquinho. Você formou em Físio em 2007, foi isso? Não, 2008, né? 7 e 8. 2008. Aí depois você fez osteopatia, né? Não, aí o que aconteceu? Desde o começo do curso, eu participei de base de pesquisa de ortopedia, né? Então a gente tinha uma base bem bacana lá que se chamava Serva, né?
Centro de Estudo das Relações dos Vastos, né? Enfim, e na maior parte das reuniões, essas reuniões, o final delas, né, era bem regrada assim, a cerveja, né? É, e aí o que acontece? Logo na sequência, eu fui fazer um curso, uma pós em ortopedia aqui local, né? Ah, Fiz a pós em ortopedia. Sequencialmente a essa pós, eu fiz terapia manual, na mesma instituição, que essa instituição, ela é a instituição que eu coordeno hoje a pós. Eu fui aluno dessa pós, fui monitor dessa pós, aí me tornei professor, hoje eu coordeno e dou aula na pós, né? E nessa pós eu conheci Ana Paula, conheci Ney, né? Conheci Davi, né? E aí o pessoal começou a me pilhar, falar, pô, cara, você leva jeito, né? Por que você não vai lá fazer osteopatia com a gente e tal? E eu não tinha grana na época para ir para São Paulo, para Campinas, não tinha condições, né? Ali, pouco tempo de formado e tal. E acabou que eu fiquei um tempo me capitalizando até que surgiu a oportunidade de estudar osteopatia, né, em Campinas. E eu me dediquei muito à osteopatia, né? Então, eu fiz outras formações dentro da osteopatia, como terapia crânio-sacral, e outras formações em terapia manual, como o Maitland, Mulligan, né? E, sequencialmente, fiz o método Mackenzie e terminei meu mestrado agora em 2023, no final de 2023, né? Já deixei fazer o mestrado bem para frente, né? É, então, essencialmente essa é a minha jornada acadêmica que ainda continua, né? Então, eu fui professor, nesse meio tempo eu fui professor de graduação, 8 anos, né? Aqui na faculdade também, no UniRN, né? Eu fui professor da ortopedia, da traumatologia lá, e, e segui, né? Essa é a minha formação. Estou seguindo ainda na academia, né? Não sei se vou fazer doutorado, né? Porque a experiência com o mestrado foi muito intensa, no sentido de cobrança, né? De demandas, né? Então, eu tive que fazer renúncias é, é, de monetização, né? Por isso, né? Mestrado, ele requer muita dedicação. Doutorado, certamente, ainda mais. Então, eu estou estudando a possibilidade de fazer ou não o doutorado e saber se vai ter aplicabilidade no meu contexto atual, né? Entendi, entendi. E me fala uma coisa. Na sua formação, eu sei, eu dei aula para você na formação de osteopatia, né? Fui seu monitor na formação de osteopatia. E a gente já fez aqui alguns episódios, a gente falou com o Dan, né? Com o Dan lá do Mulligan, né? E aí a gente deu até uma zoada com a questão das. Meu, quando a gente teve a primeira vez na vida torção de sacro, eu achei que eu tinha algum déficit cognitivo, porque eu não entendia aquele bagulho. Como é que pode o negócio? Então, assim, o que que te marcou hoje na formação de osteopatia? O que que foi o negócio que você falou assim, meu, não é possível que eu não consiga entender isso? E hoje você sabe que, assim, era um desgaste desnecessário que você teve na época. O que que você acha que é que marcou aí? Rapaz, rapaz, isso é pesado. É para começar, para já dar Mas uma. vamos lá, estamos entre amigos, né? Nós estamos Cara, tem, tranquilos. tem umas coisas lá que, na verdade, eu não compreendo até hoje, né? Com todo respeito, né? Mas pode ser um déficit cognitivo meu, né? Eu posso eu Ou posso pode estar ser nosso. de falta de compreensão, mas eu nunca senti aqueles movimentos cranianos, cara, na minha vida, sabe? Eu não sei. Eu E, nunca senti a onda, a tal da onda. É a onda, sente a onda. Que e, o onda, profe- velho? e assim, e tinha professor que chegava assim e dizia assim, imagine. Eu ficava, pô, imaginar, pô. Então quer dizer que se eu for imaginar, talvez eu acredite, né? Então, então assim, realmente eu tenho vontade de dar uma gargalhada, cara, porque tinha hora que o professor chegava, o monitor chegava e perguntava, tá sentindo? Eu dizia, sim, estou sentindo, né? Com muita convicção, mas não estava sentindo bolhufas, cara, ali, sabe? Não estava sentindo nada. É como aqueles movimentos de fígado, né? Aquilo ali, sabe? Eu ficava, cara, como é que eu vou perceber que o fígado tá movimentando, tá para cima, para baixo, tá torcido, né? Como é que eu vou entender que uma ptose hepática
vai ter relação com a dor no ombro. Então, eram coisas que eu realmente eu bati a cabeça, né, para tentar entender. E só pontuando uma situação aqui, recentemente eu fiz a prova de especialista do COFITO, né, e dei um azar lá e passei, né, na prova, né? E assim, deu um azar e passei, porque a prova, cara, a prova, assim, bem interessante e o que é que eu botei na hora de dar as respostas lá, nas respostas discursivas, né? Eu disse, eu vou dar as respostas que eles querem. Eu não vou colocar aqui na cabeça, colocar aqui na resposta aqui, Saber o porque que eu, você acha, né? eu acho. Então, assim, eu pensei em palavras-chave, né? Que fica até uma dica para quem vai fazer a prova aí. Não sei se eles vão Exato. mudar, não sei se eles vão mudar a partir dessa minha dica, mas eu coloquei palavras-chave que eu pensei, eu vou responder uma prova da Escola de Madrid aqui, Sim. né? É isso. E deu certo, né? Cara, eu tirei uma nota tão alta que nem eu acreditei na nota que eu tirei. Mas uma coisa que a gente fala muito é da questão filosófica da osteopatia. Então, assim, a filosofia dentro do ensino da osteopatia é uma coisa importante, a Sim, tradição é uma coisa importante, mas a ciência também é e deveria ser dado a devida importância para o pilar científico, como faz para os outros. Então, o que que a gente vê hoje? O curso é muito mais filosófico, tradicional, do que científico. E aí o que acontece? Você, em vez de trazer mais gente para fazer formação de osteopatia hoje, está repelindo. Porque a galera fala assim: porra, eu não vou lá para ficar falando de crânio sacral. Porra, eu não vou lá para ficar falando que o bombeio do fígado muda as enzimas hepáticas. Entendeu? Então, assim, a galera está muito mais escolada já. Então, eu acho que a gente precisa. E esse podcast tem essa função mesmo de fazer isso. É de colocar a ciência dentro do nosso dia a dia de osteopata e falar assim, pô, vamos ver o que vale a pena usar, o que não vale, tá tudo bem. E vamos seguir o barco, né? isso, eu penso o seguinte, como eu falei no começo lá, eu utilizo osteopatia praticamente todos os dias, certo? Eu compreendo esse papel filosófico, que eu acho importante porque a história da osteopatia, a gente não pode nunca negar a base, o berço, é, mas como todo movimento científico que está acontecendo no mundo, né, esse boom científico, né, a gente não pode negar as informações que estão aí para a gente. Exato. E é interessante que esses dias eu tenho um grupo de estudo, né? A gente se reúne toda semana para estudar, e eu e mais dois colegas do grupo, nós temos formação pela Escola de Madrid. E tem uma delas que diz assim: Deus me livre fazer osteopatia, porque é só enganação. Então, assim, é como se algumas frentes pregam, né, que a osteopatia não serve para nada, e não é por aí, né? A conversa não é essa, né? A osteopatia, de fato, ela é uma especialidade da fisioterapia aqui no Brasil, né, que tem bases fortes, né, e tem aplicabilidade, sim, no contexto clínico, isso é fato, né? Agora, existe essa pontuação, essas pontuações aí, é, que de fato não tem uma boa fundamentação, né? Então, isso parece que contamina todo o resto, né? O E que invalida. contamina, o que contamina, na verdade, é o fato de, assim, a gente tem duas coisas muito ruins dentro da osteopatia no Brasil, até fora do Brasil também. Um que, assim, a osteopatia tem muito mito, que é essa crença de, eu vou pegar aqui, vou mexer, vou movimentar o seu esfenoide, vou mudar seu fígado de lugar. Esses mitos são complicados. Esses mitos são complicados porque vêm de uma época muito em que o conhecimento era um pouco arrastado mesmo, e aquela coisa do passar, vamos respeitar quem está atrás, tem que respeitar, tem que entender, mas não evoluiu. E a segunda coisa é que assim, nós fomos treinados, inclusive como fisioterapeutas, a fazer tudo, a enxergar com isso aqui. A gente enxerga com a mão. E porque a gente foi treinado a enxergar com a mão, a gente tem como um hábito forte de avaliação o conhecimento anatômico e fisiológico.
E isso cria o que se chama hoje de possibilismo anatômico. Então, quando você junta o possibilismo anatômico com o excesso de mito da profissão, a gente encontra justamente esses problemas dentro da profissão. É aquela coisa da pessoa chegar no seu consultório, a pessoa tem 10 anos de dor crônica, ela acha que você vai fazer uma manipulação mágica na cabeça dela, no sacro dela, vai estalar o dedão, vai tratar a TM dela, por causa desse tipo de coisa. E o grave é que a gente observa que tem gente saindo da formação falando a mesma coisa, repetindo a mesma coisa. Então, assim, o que a gente tem que combater é o mito, é o possibilismo atômico, é parar de dar palco para essas coisinhas prontas. Ah, vamos manipular X para tratar Y, porque é assim. Então, o problema, ele passa por aí, porque por mais que a gente estude, a gente tem que combater o mito. O problema não é o que a gente faz, o problema é o que o mito persiste. E o mito persiste por aqueles que têm dificuldade de pegar um livro, de pegar um artigo, ler e ter um raciocínio crítico para extrair aquilo para dentro da prática dele, para separar o que é ruim do que é bom. É, Exatamente. esses mitos, eles são pautados por idolatrias, né? Então, assim, É. eu vejo que tem uma galera que é muito idolatrada, é, e parece que existe uma blindagem, né, em torno dessas pessoas que não Você não pode permitem. falar mal, é. Você não pode falar mal. Eu lembro que na minha jornada lá, eu pontuei numa das aulas sobre exercício, e assim, e fui ignorado, né? Fui literalmente ignorado, sabe, na hora na pergunta, né? E ficou por isso mesmo. Então, de fato, combater isso é muito difícil. E se você é, tem esse discurso de maneira massiva, você acaba sendo o chato da história, né? E o grande problema, por exemplo, que você falou do movimento, é que assim, no seu consultório, na sua clínica, você atende pacientes com dor musculoesquelética, certo? Sim, Você utiliza evidências para embasar a sua prática, certo? sim. Beleza. Qual é o guideline que fala que você vai tratar uma dor lombar crônica somente com tratamento passivo? Esse é o Não, problema. Então, assim, e eu escutei isso muito na minha formação de osteopatia, que era assim, não, não, paciente agudo, paciente crônico, 3, 4 atendimentos eu resolvo. Eu falava, cacete, paciente crônico é complicado pra caramba, cara. Não é um bagulho assim, pá, 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 e sai andando. Entendeu? É é, uma estratégia de tratamento, de uma proposta de movimento, de um acompanhamento, de não sei o quê. E a gente vive isso hoje. Então, assim, e eu escutava e falava assim, mano, não é possível, cara. E aí, assim, eu queria muito estar no consultório desse cara quietinho no canto ali, só para ver como é que ele faz. Porque eu duvido que seja assim. Mas eu acho que o discurso dentro de sala de aula é uma coisa e no dia a dia é outra, porque não é possível. Não tem essa é, recomendação, né? não existe, isso não existe, né? É mitológico, né? Chega a ser, Claro. folclórico, né? A gente, quando eu vi esse tipo de discurso, e que eu ia para o consultório e que eu não tinha esses resultados, eu me frustrava muito, Exato. porque Esse é o problema maior. poxa, eu estou fazendo, eu estou cumprindo todo o checklist, tá? Eu estou realizando tudo como manda os protocolos, né? E por que será que eu não estou tendo os mesmos resultados? Conseguindo liberar um Exato. paciente crônico com 2, 3 atendimentos, 4 atendimentos. Certo? Aquele paciente que já vem com uma dor crônica já de 2, 3 anos, certo? Que muitas vezes já tem algum nível de sensibilização central, né? Por quê? Porque não está acontecendo. Naquela época nem se falava em sensibilização central, né? Sim. Então, assim, você não tem esses conceitos mais fortes Não, de neurociência da dor, dor estava engatinhando, né? dor, né? Então, assim, eu me frustrava muito. Então, eu não acredito nesse discurso, eu não prego esse discurso nas minhas aulas, né? Assim, de falar, eu não acredito num superfísio, certo? Não existe um superfisioterapeuta, tá? Existem pessoas que, de fato, elas talvez tenham um pouco mais de expertise
e consigam ter uma visão mais ampliada e, de repente, ser mais resolutivos. E que, mesmo assim, considerando a individualidade biológica de cada um, a pluralidade sistêmica de cada um, isso às vezes não é possível. Sim. Mesmo com toda a sua experiência, você não vai conseguir resolver certos quadros, E tá? tá tudo bem. Sozinho. E está tudo bem, tá? Mas, mas Aquela história do mito de eu vou tirar sua dor em um atendimento, né? Isso aí, por favor, né? É, eu Melhoremos, isso aí é para vender curso. melhoremos, melhoremos. Isso aí é para vender curso só. Eu acho que entra numa questão epistemológica aí, que essa coisa de resolver um quadro é relativo, porque a gente que trabalha com dor crônica, é, esse negócio, esse modelo biomecânico, biomédico atrasado, que é uma condição passiva, eu trato, você é tratado e está resolvido. É, Isso ainda persiste muito, a gente ainda vê isso acontecendo muito. Mas a verdade, o grande desafio é justamente você entrar num ciclo de aprendizado com o paciente, que é, na verdade, essa coisa do tratamento centrado, é justamente você e o paciente. É você entender não por que que o paciente sente dor só, porque isso é um modelo biomédico, mas é entender o fator contextual, social, psicológico, é entender qual é a expectativa dele, é você, com ele, traçar estratégias de coping, traçar intervenções, mesmo que por vezes tenha que ser na base da tentativa e erro, porque é, o paciente de dor crônica ele foge do padrão. Ele é um sistema complexo, ele foge do padrão de uma coisa de livro. Então, o grande desafio da modernidade que a gente vive, não só na osteopatia, mas na saúde em geral, é justamente estabelecer essa aliança terapêutica, que é um sistema complexo, em que é um ciclo de aprendizado constante. Você e o paciente estão aprendendo. Você está aprendendo como o paciente responde, ele está aprendendo como é o corpo dele em relação ao processo de doença e de saúde, e aí, o nosso trabalho é justamente fazer com esse paciente uma educação em dor e dar a ele a capacidade de compreender como o corpo dele funciona, qual é a melhor estratégia para ele ter o seu automanejo e, mais do que isso, ensinar ele o autoaprendizado, ele sozinho também aprender a analisar esse ponto. Olha, eu preciso intervir para me tratar aqui, mas eu percebo que agora mudou esse ponto. E ele tem a capacidade de aprender e te procurar no momento em que ele percebe que chegou num ponto em que ele não sabe mais viver sozinho, que é o que o David Putter falou para gente, que é ser um profissional da área da saúde não é prender o paciente eternamente no seu consultório e você ser o resolutivo. O resolutivo é você tirar o paciente de uma condição em que ele está completamente perdido e você dar a ele estratégias para que ele também saiba fazer o automanejo. E nisso você está aprendendo, você está juntando um conhecimento clínico daquele paciente com o seguinte, com o seguinte, com o seguinte, e montando uma experiência clínica, montando um conhecimento que vai te ajudar a facilitar o processo nos próximos pacientes. Essa é a parte mais difícil de qualquer profissional da saúde, porque o pessoal, todo mundo quer pegar um atalho. Ninguém quer sentar, conversar com o paciente, entender o que faz o paciente sentir dor, fora o processo fisiopatológico dele. É interessante você tá falando isso aí, e eu lembrei de uma situação lá na minha infância, né? Na minha infância terapêutica, né? Profissional. Eu tinha uma paciente, hoje ela é minha amiga, e ela chegou no consultório a primeira vez. Ela disse: Eu tenho uma dor e o problema é seu. Rapaz, eu me senti muito poderoso. Me senti muito poderoso, porque eu disse: Caramba, eu vou resolver a vida dela. E de fato, isso aí que você falou, ô, Léo, é a realidade que tem que ser pautada, né? Você construir esse processo terapêutico junto ao paciente e fazer ele entender que não sou eu o profissional, somos nós, mas ele é o protagonista da história. Mas ele é o protagonista da história. Que é muito difícil ele entender isso quando a gente fala num contexto de monetização, às vezes.
né? Porque o paciente ele acha que ele está ali pagando, remunerando, então você de fato tem que resolver, né? Quando a gente fala em métricas de medicina baseada em valor, né? A fisioterapia, ela é uma abordagem, né? Ela é um campo que, de fato, ela parece que é meio complicado para entrar nesse contexto, porque a gente não pode determinar tempo de terapia. É muito difícil, na verdade, para a gente determinar tempo de terapia. Sobretudo em um paciente numa condição de cronicidade, né? Um paciente que já tem muito tempo de dor, certo? Que está cheio de crenças, tá? Que passou por profissionais cronificadores, profissionais que com uma abordagem puramente passiva. Então, isso é muito difícil, né? Mas é um trabalho de formiguinha e a gente tem que fazer. Então, eu penso que o fisioterapeuta moderno, né, ele tem que, de fato, estar antenado e tem que estar muito ligado a esse discurso para poder seguir num curso favorável para esse paciente. Não, verdade, verdade, muito bom. Mas vamos fazer o seguinte: o Kim separou um artigo para gente que eu acho que é um artigo muito bom, que é um negócio que a gente precisa falar exatamente nessa nossa missão, que é tentar trazer ciência no nosso dia a dia, entendeu? Então, essa nossa missão aqui serve para isso. Eu vou compartilhar a tela aqui do artigo e aí você pode falar por que que você escolheu esse artigo, Kim? Conta para nós. Vocês estão vendo minha tela direitinho, né? Uhum. Aí. Esse artigo, minha gente, eu tenho muita familiaridade com ele porque ele faz parte, né, do grupo de pesquisa que eu fiz parte durante o mestrado e eu tenho realmente muito carinho por essas pessoas que são autores desse trabalho, assim, e foi um divisor de águas recente, né, foi amplamente divulgado, difundido aí no mundo, né? Diversos influencers aí comentaram, né? Pesquisadores de alto quilate, como Chris Martin, repostou, comentou, enfim, e tantos outros profissionais, de fato, pegaram esse artigo aí como base para fundamentar algumas discussões, né? E fala justamente sobre ventosa, né? A Sobre famosa. exatamente, né? A utilização de ventosa, né, em pacientes com dor lombar crônica, tá? O autor principal desse artigo aí é o Hugo Jairo, né, que hoje está fazendo doutorado em São Carlos, tá? E ele foi orientando de Marcelo, né, que foi meu orientador de mestrado também, tá? Então, ele é bem interessante, porque o que é que ele fez, na verdade, né? Ele primeiro teve um entendimento do boom dessa ventosa, né, que teve muita repercussão internacional ali com Michael Phelps, nas Olimpíadas de Londres, Esse artigo né, é de 2021, né? em 21. 21. É, E só vamos deixar claro aqui o seguinte, ó, que esse artigo foi publicado no Journal of Physiotherapy, só para a galera saber, o Journal of Physiotherapy é a melhor revista de fisioterapia do mundo hoje, tá? Então, assim, nós estamos falando de uma opinião muito bem embasada, né? Um estudo muito bem conduzido e publicado no melhor periódico de fisioterapia do mundo. Então, isso tem uma relevância importante para o que a gente vai falar aqui, tá? Então, vamos contextualizar. E uma outra coisa importante é, se a gente pegar os nomes das pessoas que estão aqui como autores nesse estudo e coautores, a gente percebe também que, por exemplo, o Bruno Saragiotto eu conheço, são pessoas que são sérias nessa parte de pesquisa. Então, o Kim está falando do Marcelo Cardoso, que foi orientador dele também, e tenho certeza que essa outra galera eu não conheço, mas tem gente muito boa aí nesse meio, né? com certeza, com certeza. Só um detalhe sobre esse artigo, ele tem uma nota 9 de 10 na Pedro, né? Então, Além disso, além disso, né? Então, não é qualquer artigo, tá? Então, na idealização dele, né, teve todo esse boom da ventosa, né, que foi pautada ali pela exposição por meio do Michael Phelps. Sequencialmente, se divulgou muito a,
ela como uma prática, né, voltada da medicina tradicional chinesa, e por aí foi, né? Então, é uma prática milenar, que tem toda a fundamentação na MTC. E a partir disso, os autores perceberam o quê? Que tinham muitos artigos, certo? Voltados para a ventosa, e eles foram investigar a qualidade metodológica desses artigos, né? E quando eles levantaram esses artigos, então, muitos não tinham grupo controle, tá? Enfim, a metodologia era muito pobre, tá? E os autores foram justamente em cima dessas falhas metodológicas para construir esse artigo. Então, eles pegaram 90 pessoas, né? Fizeram dois grupos, um Tem, acho que grupo... aqui, peraí, vamos pôr na tabela aqui, ó. Ah, não. Aqui. Eu não vou conseguir enxergar, mas... Não, peraí, deixa eu ver se eu aumento. São 90 pessoas, né? É, ó. Isso, 90 pessoas com dor lombar crônica, isso. exatamente. Então, foram 90 pessoas com dor lombar crônica, né? E dividiram em dois grupos, né? Um grupo que fez ventosa verdadeira, né? E outro grupo que fez a ventosa sham, né? Essa ventosa sham, ela, como é que se chegou à idealização dessa ventosa sham? Essa ventosa era furada, né, com furos de 2 milímetros, né? Então, essa milimetragem toda, ela de fato era bem precisa para dar essa fundamentação. E então, a E partir ela não daí, conseguia colocar pressão por causa disso. não tinha pressão, né? Então, eles colocavam os copos, né? Lá, os copos das ventosas na região lombar eram foram quatro copos, né? E os copos das ventosas falsas, né? Da ventosa sham, eles eram fixados com a fita adesiva de alta aderência, que de fato os participantes não percebiam que tinha essa fita, em virtude da forma como ela era colocada. Bom, no final do trabalho, né, o que é que aconteceu aí? Ambos os grupos melhoraram, né? Ah, então, e aí, só para constar aqui, ó, as intervenções foram realizadas uma vez por semana por 8 semanas, né? Exatamente, exatamente. Né? Então, Uma outra coisa que eu queria falar, ó, que eu vi aqui, que eu achei sensacional, a quantidade de instrumento de medida. Porque, sim, cara, ó, escala numérica de dor, o ODI, o teste funcional, o teste de mão-chão, a percepção global, uma escala de percepção global, escala de qualidade de vida e escala de ansiedade e depressão. Então, assim, se existia alguma coisa que ela podia fazer, foi medido. foi medido, exatamente. É, Vários domínios, é. como ela? Vários domínios medidos. Sim, sim, vários domínios. E aí aconteceu, né, que ambos os grupos melhoraram, né? Sendo que o grupo que fez ventosa falsa, né, de fato entendeu que tinha feito ventosa verdadeira. É, esse, esse foi o grande problema da ventosa aí nesse trabalho, né? Tudo bem que até a ventosa verdadeira, de fato, causou melhora nas pessoas. Mas a ventosa falsa, ela não só também causou melhora, né? Provocou melhora na dor, como as pessoas que fizeram ela achavam que estavam fazendo ventosa verdadeira também. E esse número foi bem relevante, foi 60% das pessoas, né, que fizeram o procedimento sham acreditaram. O cegamento foi ótimo, né? Porque Pois é, pois é. Então, assim, o que é que se pensa nessa situação aí quando Ô, você tem Kim, esse... deixa eu Foi só não. falar um negócio antes, que é uma coisa que a gente fala muito aqui. Quando a gente vai medir o efeito de uma intervenção e a gente vai comparar com um placebo, é muito importante que esse placebo seja o mais próximo possível da intervenção. E nisso, esse estudo acertou em cheio. Porque assim, eles conseguiram produzir um placebo o mais próximo possível da intervenção real. E isso faz com que você tenha os resultados mais fidedignos para poder analisar, né?
Porque senão fica aquele negócio, ah, mas essa intervenção não é igual à outra. E aí, não sei o quê, aí você perde parâmetro. Então, o placebo foi muito bem utilizado. Então, pontos desse estudo que eu achei muito importantes. Primeiro, as ferramentas de avaliação são excelentes. Então, assim, é exatamente o que a gente procura analisar no nosso paciente com dor lombar crônica. Então, a gente avalia a dor, a gente avalia incapacidade, status funcional, qualidade de vida. Então, todas essas ferramentas, tudo que a gente avalia no paciente do nosso dia a dia clínico com dor lombar crônica foi medido. Então, é o primeiro ponto. Segundo ponto, na metodologia do estudo, a intervenção placebo é muito bem utilizada. Então, os resultados são muito reais. E aí, o que foi de resultado? Então, todo mundo melhorou e o que mais? Continua. Não, o principal foi isso, né? Que ambos melhoraram, né? Teve essa situação voltada para para o grupo Chan, né? Que teve a percepção que estava fazendo ventosa verdadeira, né? Então, isso contextualiza um possível efeito placebo, né? Dessa ventosa, né? Parece, quando você vê tudo isso aí, que a ventosa ela tem muito mais um efeito contextual, né, do que propriamente terapêutico, né? Isso é muito importante quando a gente vai pensar, né, em terapias reais para determinadas situações clínicas, né? Isso é muito categorizado nesse estudo, né? Então, quando a gente lê o estudo e quando a gente chega nessa conclusão, né, a gente fica pensando de fato até que ponto é, vale a pena se comercializar, se vender o produto ventosa. Até que ponto a sucção ela vai, né, sendo uma terapia passiva, ela vai de fato ter um efeito terapêutico para um paciente com dor lombar crônica. Tá? Esse é o grande questionamento, né, que se faz quando você tem o resultado desse estudo. Que, Uma coisa que. Pode falar, porque não, não, pode falar. uma coisa que eu gostei bastante foi justamente aqui nessa tabela mais em cima, que ele mostra as ferramentas que ele usou para avaliar, é que ele coloca lá na última coluna qual é a mudança mínima clinicamente relevante para que você tenha um efeito significativo. E o interessante é que o resultado do estudo mostra que nenhuma das duas abordagens atingiu minimamente, o mínimo clinicamente relevante. Exatamente. Isso Isso é é muito fantástico. importante. Dentro de todo o rigor metodológico, o placebo foi, o chão foi uma coisa assim, em que realmente as pessoas não souberam dizer, foi fantástico. E ainda tem esse ponto dele mostrar enfaticamente, olha, nenhuma das duas abordagens atingiu o mínimo clinicamente relevante de efeito. É impressionante, é maravilhoso esse estudo. Eles foram muito felizes, né? O grupo também, não tem nada a ver com o estudo, mas só dando um spoiler aqui, o grupo também acabou de mandar para publicação um artigo com osteoartrite. E os resultados, certo? Idênticos, certo? Os mesmos. Foi Então, esse, foi esse mesmo grupo que pesquisou quem utiliza ventosa, não foi? foi o mesmo grupo, foi, Foi o exatamente. mesmo grupo, que aí eles encontraram que eram mais fisioterapeutas mulheres, recém-formadas. Mulheres recém-formadas de universidades particulares. Isso também. E Tem aí é essa o outro característica. problema, né? Você vê o seguinte, primeiro de tudo, clinicamente, não existe nenhum recurso que trate todas as coisas. É a primeira coisa que a gente aprende. Então, assim, não tem uma intervenção que resolva tudo. E o que que você percebe quando a pessoa começa a utilizar a ventosa? Que é para qualquer coisa. Para dor de cabeça, põe na testa. Para bursite, põe no quadril. Para joelho, põe não sei onde. E aí, assim, qual é o raciocínio clínico para isso? Que aí entra naquela mesma coisa da ozonioterapia. Então, assim, o que acontece? Põe ozônio em tudo que é lugar. Então, não tem raciocínio clínico. Tem só uma intervenção que serve para tudo. Quando você parte para
para o entendimento da medicina tradicional chinesa, né? E quando você amplia essa discussão, você vê que diversas práticas dela têm esse entendimento de tratar tudo, né? Então, assim, eu sou muito reticente quando a gente tem quando se tem esse tipo de abordagem, né? Não tem como tudo tratar tudo, sabe? Não tem como você tratar uma herpes como a própria ventosa se propõe a tratar a herpes zoster, né? Sim, De fato, eu não consigo entender o mecanismo, assim, se a gente for pensar em mecanismo, pronto. Outra coisa também que não existe é um estudo que mostre como é que se processa o mecanismo relacionado à ventosa. Se diz, né? Mas se diz baseado em quê, né? sim. Se diz baseado em quê, né? Qual a É, fisiopatologia, né? pois é, como é que eu vou poder determinar que uma ventosa vai, de fato, melhorar, por exemplo, o metabolismo celular, tá? Global, como tem estudo que mostra isso aí. Não tem como você... Tem uma coisa que a gente precisa ressaltar, que é o seguinte: existe a medicina tradicional chinesa e todo o raciocínio da medicina tradicional chinesa, e a ventosa é um tipo de intervenção dentro desse raciocínio, certo? Não Então, generalizemos, a gente não está generalizando. exato, e nós não estamos falando da medicina tradicional chinesa. Aqui nós estamos falando do recurso ventosa. Então, Que, assim, nós não estamos falando de agulha, não estamos falando de nada do que a medicina tradicional chinesa usa. Nós estamos falando da ventosa como liberação miofascial, talvez. que diga-se de passagem, né, minha gente, foi muito ocidentalizada, né? Sim, Está muito ocidentalizada e se tornou essa máquina de monetização. Você falou aí numa situação que a maior parte das pessoas elas não tem a percepção o entendimento sobre os acupontos, né? Se a gente for pensar pelo lado da acupuntura, né? Eu não tenho formação em acupuntura, mas a gente lê, enfim, e de curiosidade a gente vai atrás de algumas coisas. Esse foi um ponto que esse estudo também não abordou, né? sim. Ele não utilizou os acupontos como referências para determinar isso aí. Então, talvez isso, alguns praticantes da ventosa, né? Alguns praticantes mais crentes da ventosa, eles joguem essa crítica em cima disso, que não se for utilizado os acupontos. Mas ela foi utilizada baseada no que se usa usualmente, né? Tanto que o pessoal que fez a aplicação, eles fizeram um curso de ventosa para poder aplicar a ventosa. E tem aquela velha máxima também que é assim, né? Que o cara vai justificar e fala assim: não, mas tem um monte de atleta que usa. Como que não funciona? Aí É, a primeira pergunta que eu faço é: então você acha de verdade que o Michael Phelps fez só ventosa? para algumas pessoas, talvez sim, né? Não, mas assim, de verdade, vamos parar para pensar. O cara é o melhor nadador da história dos Jogos Olímpicos. Você acha de verdade que esse cara não fez todos os tratamentos possíveis mais a ventosa? Ah, com certeza que ele fez muita coisa. Lógico. Que Foi, assim, quanto que vale esse cara entrar na água? Vale um ouro olímpico, amigo. Entendeu? mas E vai a usar ventosa, tudo. a ventosa ficou em evidência, né? Até porque não tem Exato. como dizer que ele não fez, né? Sim, sim. É a mesma coisa. Os caras vão olhar na NBA, os jogadores da NBA estão com o kinesiotape pendurado. Aí fala assim, pô, como é que o negócio. Aí o cara joga, vai ver o Campeonato Brasileiro, o jogador do campeonato tá lá com o kinesiotape no joelho. Pô, olha lá, como é que não funciona? Por que que o cara usa? Gente, vamos explicar um negócio. O atleta usa tudo, possível e o impossível, porque ele tem que ser uma máquina que tem que estar pronta para o jogo. Então ele vai usar tudo que tem evidência e vai usar qualquer outra coisa que também não tem evidência. O que ele tem que acontecer é que ele tem que entrar no jogo e resolver o problema. Então, às vezes, o cara Ele coloca vive o daquilo. tempo no joelho e recebe uma infiltração de anestésia. Aí fala, porra, o kinesiotape é top. Caralho, o seu joelho está anestesiado, amigo. Eu posso te dar um bicudo no joelho que você não vai sentir. O cara vive daquilo, né? Então, assim, é Exato. diferente a posição que ele tem, né? Agora, sim, é claro, é bom até falar isso, que você falou assim, o trabalho que a gente está falando aqui, assim, olha, eu não acredito em acupuntura. Ninguém falou isso. Não. A gente está falando justamente do uso,
inespecífico e indiscriminado da Sim. ventosa. Porque hoje qualquer pessoa entra na loja e compra uma maleta de ventosa e sai sugando todo mundo. E acho que foi o Léo que falou que no CrossFit tem uma pessoa que comprou o kit dela, não foi isso? É, fica lá perto, fica lá sugando todo mundo. Olha lá. É isso que acontece. Porque não é, Mais do que isso, não mais é do que difícil isso. usar. Ela comprou aqueles tens portátil e faz o tens e a ventosa. Olha É lá. Ventotens. Ventotens, é outro nível. É Comprar fisioterapeuta? Não. É médico? Não. É enfermeiro? Não. Educador físico? Não. Não tem formação nenhuma na área da saúde. Ah, Mas tem mais acesso. legal. Mais legal ainda. Mas é É. interessante, né? É interessante que tudo isso aí, minha gente, é fundamentado, né? E fundamentado com aspas, né? E tá lá nas práticas integrativas complementares em saúde, né? Então, Cara, assim, isso é duro, né? o poder público investe nesse tipo de desinformação, né? E massifica esse tipo de desinformação. E aqui Cara, vai até uma informação, né? Será que não seria mais interessante investir esse dinheiro, né, em curso de capacitação para entendimento de dor, né, educação em dor, terapias ativas? Eu fico pensando nisso, né? Em olha, outro pesquisa dia, científica de qualidade, De né? qualidade, né? outro dia eu estava vendo um vídeo de um podcast que eram um cara do Instituto Questão de Ciência e um psicólogo baseado em evidência e duas consteladoras familiares do outro lado. E aí os caras estavam criticando exatamente isso. Que assim, pô, como é que você pode ter as constelações familiares dentro do judiciário? O Poder Judiciário do Brasil tem consteladoras familiares para mediar a resolução de conflito dentro do negócio. Aí eles falaram assim, olha, e vamos parar para pensar, no SUS também tem. E aí os caras falaram das PICs. E falaram assim, pô, foram realizados até hoje 28 mil atendimentos de constelações familiares no SUS. Esse número, para o tamanho do SUS, ele é irrisório. Mas eu penso o seguinte, isso aí custou. Isso aí teve que ter uma sala, teve que ter pessoa, alguém recebeu e aconteceu. Será que não dava para comprar esparadrapo, seringa, medicamento, qualquer outra coisa com esse dinheiro? Assim, o problema não é você ter as PICs. O problema é você não ter dinheiro para fazer o básico e ter que ficar pagando outras coisas que comprovadamente não funcionam. Então, assim, o grande problema que a gente fala, assim, quando a gente fala isso, a pessoa fala assim: ah, mas você é contra o SUS? Não, é o contrário, eu sou a favor. Eu quero que ele funcione. E para ele funcionar com eficiência, ele precisa ter especialista em neurociência da dor, ele precisa ter gente que sabe educação em dor, ele precisa de gente que saiba o modelo biopsicossocial, que saiba usar um guideline, entendeu? Que isso vai minimizar o custo e otimizar o resultado. É isso que eu quero. Então, assim, eu sou tão a favor que eu quero que a ciência entre ali para diminuir o custo e dar mais resultado. Porque hoje ele parece que vai enrolando o paciente. E mais E do que aí isso, você tem né? um O que a gente paciente pior. discutiu e tem o que a gente discutiu com o Léo no episódio passado, né? Que Sim, é a integração e o matriciamento do conhecimento com as equipes de saúde, que traz um resultado muito mais efetivo. Você falou, os caras investir nisso, eles não querem. sim. É um sistema engessado que parece que foi feito para não funcionar. E aí você fica com um pessoal que está empurrando o serviço sem querer trabalhar. E aí você tem. E aí o episódio passado que a gente gravou com o Léo Schneider foi muito legal. Uma hora que tem uns depoimentos no estudo dele que ele colocou a osteopatia dentro da atenção primária de saúde, né? Então o estudo de mestrado dele foi isso. Então foi muito legal. E aí tem uma hora que tem uma Doutorado. fisioterapeuta que dá um depoimento que ela fala assim. É, não, e eu achei muito interessante porque eu tinha conversado com o paciente aquela velha história. A sua dor na coluna vem por causa da sua hérnia. A sua ressonância está mostrando isso. Não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E aí ele falou assim, aí eu na sequência atendi o paciente e falei, ó, fica tranquilo que não é da sua hérnia. Sua dor vai ser assim, 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 nós vamos seguir esse caminho assim e vamos tratar desse jeito. E aí a fisioterapeuta falou assim, e quando ele falou com a paciente, eu percebi que tranquilizou e depois eu vi o resultado dele, que melhorou a paciente.
E aí ela começou a entender que ela estava aterrorizando. Então ela teve um exemplo prático de educação em dor, né? É assim que Exato. deveria funcionar, né? E é até mais simples, eu acho, né? Exato. É mais simples no sentido de levar a informação do que você está maquinando ali com muita coisa em cima do paciente, né? Catastrofização é fácil de fazer, cinesiofobia é fácil de fazer, hipervigilância é fácil de fazer. Imagina o seguinte, e aí tem um outro negócio interessante. Tem gente que fala assim pra gente: ah, não, mas eu fiz ventosa para minha dor lombar e melhorou. Você fala assim: deixa eu te explicar um negócio. Quanto tempo? Ah, ó, eu travei da coluna, aí eu fiz 3 aplicações de ventosa. Quanto tempo depois? Ah, eu fiz 4 semanas depois. Aí na primeira semana eu travei, nas outras 4 eu fiz a aplicação. Aí você fala assim: será que isso aqui está coincidindo com o curso natural da condição? Então as pessoas não têm o conceito básico do negócio e falam assim: não, a intervenção chegou aqui e melhorou. Pô, coincidiu com o curso natural. É igual o pessoal que faz pacote, né? Vou fazer um pacote aqui de 10 atendimentos. Aí o cara tá com dor lombar, travou ali e ele chega lá com 8 atendimentos, né? Considerando que ele está indo lá uma vez por semana, que vai dar 2 meses, né, de atendimento. Ele diz: poxa, o doutor é muito bom, porque nem chegou nas 10, né? E eu já estou bem. Exato. Mas na verdade não foi o doutor, cara, foi o curso, né? Foi a história natural, né? O curso natural foi muito favorável. E o outro conceito desse artigo que eu gostei foi que ele mostra a mínima melhora plausível de cada ferramenta. Isso faz E muita diferença. Eu sempre tento explicar isso em sala de aula. Eu falo assim, gente, presta atenção no negócio. Seu paciente chegou com uma dor 8 na lombar. Ele foi embora com uma dor 7. Você ajudou ele? Ajudou. Isso é significativo? Não. essa condição foi uma exigência da revista, na verdade, né? Ah, é? Da revista. Mas isso é Bom, importante, cara. Para a gente poder interpretar direito. na verdade é importante até para quem quer usar a ferramenta e entender como é que ele vai saber se o que ele está fazendo tem importância ou não. Sim, Porque não é só pegar o instrumento e, melhorou, mas melhorou quanto? Foi relevante? Foi significativo? Né? E é uma coisa que a gente muitas vezes, voltando àquela questão de ter que resolver a dor do paciente no mesmo dia, né? Ter que zerar a dor do paciente, é importante você pontuar justamente essa condição de 2 pontos, né, na escala de dor, porque você vai gerar uma expectativa voltada para isso. Então, se você, por exemplo, você conseguir diminuir na percepção dele 4 pontos, você foi além, né, além do mínimo, né, possível para aquela condição. Isso é muito bom. Então, vale muito a pena ter essas métricas aí em mente, né? Ou pelo menos ter ela na hora que você precisar revisar, porque isso condiciona valor ao tratamento, né? E faz com que o paciente ele consiga imaginar, né? Como é que pode ser essa evolução dele, né? Mas aí o que eu vou voltar lá atrás quando você falou essa questão da profissão ter uma dificuldade muito grande com a valoração do trabalho, a métrica de valor, é que assim, o complicado é que a profissão tem uma deficiência grave de formação em economia, em administração, em gerenciamento e mais ainda, assim, a gente sabe, você veio de uma universidade federal, eu vim de uma universidade particular, o Léo vim de uma faculdade particular, o Léo formou universidade também, né, Léo? na Unicid. Então, assim, são três realidades completamente diferentes de formação. Então, assim, diz para mim quantos cursos de fisioterapia você conhece em que os alunos são estimulados a estudar todo dia. Todo dia, É.
Agora, diz para mim, você como professor, quantos alunos numa turma de 40 estudam o que você passa para a aula seguinte? Cara, com toda sinceridade, eu acho que é uma minoria. Como é que a gente vai construir uma profissão de valor se o profissional não gosta de estudar, não sabe estudar, o cara não sabe nem ler, não sabe interpretar um texto? Isso é uma coisa grave, gravíssima, na verdade, né? É, eu pontuo muitas vezes. Fisioterapeuta, eu tive a oportunidade de estudar em Campinas, né? E assim, eu vim de uma realidade, de uma faculdade pública, onde as pessoas de fato estudavam. Na minha turma, particularmente, a gente estudava. Normalmente, quem está na universidade federal, pública, tende a estudar, parece que tende a estudar mais, né? É diferente. O ambiente é diferente. Tem mais competição, É um então outro você. perfil de aluno também, né? Outro perfil de aluno, tem outro perfil de aluno. Exatamente, é outro perfil de aluno. E como eu fui e sou professor de particular, né? Fui de graduação, hoje só da pós, eu consigo enxergar essas diferenças. Então, o aluno de federal, vamos deixar ele um pouquinho de lado aí, porque ele é diferente. Mas o aluno de uma faculdade particular, ele precisa dessa retroalimentação. E muitas vezes o próprio professor, né, vamos entrar agora em outra seara, né, o próprio professor, ele não se sente estimulado, né, a dar esse gás no aluno, porque às vezes ele também não é estimulado financeiramente pela própria instituição, né? Então isso é isso gera uma retroalimentação, né, onde ninguém Mas busca. a falta de estímulo monetário para o professor, Eu não estou falando do meu caso, não, o certo? problema é que a seleção do professor do serviço privado é muito ruim também. Também é muito ruim, né? Porque É, você pega assim, tem gente que sai da faculdade, acabou de sair da faculdade, engata no mestrado, doutorado, não atendeu ninguém, não trabalhou com ninguém, engatou mestrado, doutorado e está dando aula para graduação. Ele mesmo não tem experiência clínica nenhuma e está dando aula. quando, quando ele ainda tem a possibilidade de ter passado por um mestrado e por um doutorado. Quando não, ele sai da faculdade e já cai direto, né, Faz uma pós e está lá dando aula. às vezes nem pós. Aqui em Natal tem universidade, Léo, que nem pós o professor tem. Ele tem sua graduação e já está dando aula para graduação. Na verdade, ele não é nem classificado como professor, ele é chamado de preceptor, né, tutor, porque com essa nomenclatura ele já recebe menos. Sim, isso é um problema sério. Eu falo muito da minha graduação. É assim, eu não fui o melhor aluno da minha graduação, tá? Porque tinha muita coisa para fazer além de estudar na faculdade. Eu era da Atlética, do centro acadêmico, então estava envolvido com luta estudantil, com os esportes, não sei o quê, então era outra pegada. Então, assim, não fui um aluno brilhante na fisioterapia, mas eu fiz o que eu tinha que fazer para me formar. Agora, teve cara que se formou na minha faculdade, a gente se formou em 2000, saiu da faculdade, em 2002, o cara tava dando aula na faculdade, sem fazer nada. Você fala, velho, não dá. E aí o que acontece? Esses professores, eles não têm o mínimo necessário para poder exercer a profissão e ensinar para uma pessoa o que ela tem que fazer. Porque, por exemplo, se a gente hoje vai para uma sala de aula, quantos exemplos de casos clínicos você consegue dar de dor lombar, de dor cervical, de dor no ombro, que você atendeu e acompanhou a evolução? Diverso. Isso Você aí. chega lá para os seus alunos e fala assim, gente, ó, essa condição aqui de dor lombar crônica, de mecanismo nociceptivo ou de mecanismo nociplástico. Pô, quando você tem um paciente assim, você vai ver que ele tem um perfil assim, então você tem experiência para contar e para trocar. Só que acontece, você concorda comigo que nós aqui que estamos conversando, a gente corresponde a 10% dos profissionais que estão no mercado? Se for Uma isso. A gente se preocupa com ciência, a gente se preocupa com o resultado clínico, a gente se preocupa com o paciente.
São conceitos básicos que está enraizado para a gente isso. Agora, sim, volta lá para a sua turma da faculdade, que tem algumas pessoas que você ainda tem contato hoje, ou na sua turma de osteopatia, que algumas pessoas você ainda tem contato hoje, e olha quem faz essa mesma coisa. Já é minoria. Na faculdade, a minha turma de faculdade, por incrível que pareça, tem vários professores de federal. Que bom. Alguns particulares. Da osteopatia, não, né? Então, e é uma coisa interessante. Você está falando tudo isso aí, eu, eu fico pensando, né, em toda a minha trajetória. Não sei se vocês, como professor de graduação, vocês passaram por isso ou passam por isso. Mas eu lembro de algumas situações, tipo, a gente fala, tem todo esse discurso, né, que a gente está tendo aqui sobre evidência, sobre responsabilidade social com o paciente, né, enfim, tudo isso, e você faz todo aquele alicerce acadêmico e clínico e tenta preparar aquela pessoa para o mercado e deixar ele pelo menos um profissional minimamente responsável. E quando ele sai, na semana seguinte, você vê ele fazer uma postagem na rede social dele lá, com a ventosona lá na lombar do cara, no ombro do cara. Então você vê assim, o que é que acontece entre o discurso da academia, né? O que acontece entre o discurso da academia e a, o next day lá, né? Depois que ele se forma e tá lá. Será que o mercado ele imprime isso para a pessoa, né? Ah, você tem que se adequar a isso aqui, né? A esse meio. Eu questiono muito isso, né? Porque eu creio que aqui ninguém tem um discurso diferente desse. Todo mundo aqui é formador, tem responsabilidade acadêmica e social, então o discurso que eu tenho aqui, por exemplo, não difere do que eu tenho lá no consultório, nem que eu tenho lá na sala de aula. Mas, mesmo massificando isso por 4, 5 anos durante a graduação, quando o cara vai para o consultório dele, ele faz tudo totalmente diferente. Mas isso é o que eu chamo de lacração terapêutica. É uma pressão que existe hoje. O cara tem que postar ele fazendo uma ventosa, tem que postar ele dando um estalido com um barulho absurdo, tem que botar um disparador, um ganchinho, De luva uma barrinha de preta, ferro. Oi? de luva preta. De luva preta, de jaleco azul escuro, daquele do zíperzinho que vai até o pescoço Isso, aqui. Não é o consigo, não biotipo. consigo. Mas você sabe o que eu acho, Kim? Que assim, a gente, na verdade, a gente tem que mudar a maneira como a gente ensina. Porque, voltando mais para trás ainda um pouco, o método de ensino que a gente teve no primário, no ensino médio, né, ou, como a pessoa quiser falar, básico, fundamental, já é ultrapassado. Ele atende uma porcentagem pequena dos alunos, porque ele ignora as habilidades individuais de cada um. E assim, o sistema é engessado, ele não consegue se adaptar, ele não consegue abordar as diferentes habilidades de aprendizado dos alunos. E a gente precisa entender isso. Como o Léo falou assim, eu também não fui um aluno brilhante na faculdade, mas porque assim, eu só estudei o que eu gostava. Assim, pediatria eu era péssimo, quase reprovei em pediatria porque eu simplesmente não estudava pediatria. Me recusava a estudar pediatria, E UTI? né? Oi? UTI. Isso é de comer ou de passar no cabelo? Ó, eu vou te falar um negócio. UTI era um estágio que eu fui para UTI, ó, no terceiro ano que tinha matéria de respiratória, cardiorrespiratória, eu já odiava. No último ano que foi para entrar na UTI adulto, UTI pediátrica e UTI cardio, eu contava os dias igual presidiário para acabar o estágio. Igual presidiário, juro para vocês. Não, respiratória, 3 dias antes da prova, eu li o Bethlen, um tarugão assim, peguei o Bethlen, cara, li umas 250 páginas daquele Bethlen para tirar 7,5 em pneumo, velho. Agora, ortopedia, reumato, bicho, eu matava aula para estudar reumato e ortopedia, era impressionante. Mas o que acontece? Voltando, a gente precisa mudar o jeito de ensinar. A gente precisa parar desse cuspidis que a gente falava antigamente em cima do aluno, porque é informação demais que não vira.
que não viram a chave nele para ele pegar aquilo e entender como aquilo vai na prática. E aí eu acho que um dos acertos que teve foi a criação do PBL. O PBL conseguiu quebrar um pouco esse engessamento do ensino. Cuspe, giz, cuspe, giz, cuspe, giz, e o cara, 2 anos depois, vai ver um paciente, ele nem lembra o que ele viu. Entende? A gente precisa mudar isso para a gente poder ter alunos que já no início sabem ler um artigo, sabem interpretar um artigo, sabem entender a importância de uma boa anamnese, de se fazer um bom diagnóstico, para dar um bom prognóstico, para dar um prognóstico, na verdade, seja bom ou seja ruim, porque isso baliza o seu tratamento. Quando o paciente vai, te pergunta assim, mas quantas sessões eu vou fazer? E aí você fica assim, é. Se você sabe avaliar, sabe diagnosticar e você sabe dar prognóstico, você pode dizer, olha, a gente tem a seguinte situação clínica, então normalmente isso aqui cursa assim, cursa assado, pode cursar para o lado ruim sendo assim, cursar para o lado bom sendo assim. Então, mais ou menos nesse período, você deve ter uma evolução, uma involução que a gente precisa acompanhar para poder fazer uma adaptação. A gente precisa aprender a ensinar dessa forma na faculdade e também na formação de osteopatia, primeiro porque vai desgastar menos a gente como professor, e vai desgastar menos o aluno, ele vai ficar mais motivado também. Olha, uma coisa que vocês falaram de monetização, eu passei por isso com um aluno meu. O cara foi meu aluno, na graduação, foi meu aluno na pós-graduação, e aí ele fez um curso de posturologia do professor Bernard Bricot. E aí ele começou a trabalhar com aquelas correções de põe imã no olho, e põe palmilha de não sei o quê, e palmilha de não sei o que lá. Só que o que aconteceu? Ele é de uma cidade do interior de São Paulo, e a cidade era pequena. E ele começou a estourar na cidade de ganhar dinheiro vendendo essas coisas. E aí um dia a gente se encontrou e eu falei assim, meu, posso falar um bagulho? Isso aí é mó balela. Esse bagulho de sistema postural é mó conversa. Desencana disso. E aí eu comecei a explicar para ele. Ele falou, pô, professor. E aí, como tinha uma boa relação de confiança com ele em relação a isso, eu fui desmistificando e mostrando para ele por que que não, por que que não, por que que não, por que que não. No final da conversa, ele falou uma frase que aí eu parei para pensar. Falei, puta, é muito foda para ele mudar. Ele falou assim, professor, eu vendo 120 palmilhas por mês. É, E aí? Porque é o que fato. acontece? O orçamento do cara, na cidade pequenininha que ele morava, que era uma cidade de 50 mil habitantes, estava excelente. Só que ele estava vendendo placebo. Então, assim, nesses casos é muito difícil o cara fazer o caminho contrário. Por isso que essa história de falar assim, meu, vamos colocar a prática baseada em evidência de verdade na graduação. Se a gente fizer isso, 90% dos cursos de extensão acabam. Porque se a gente fizer isso, quem vai comprar o curso de ventosa? Se a gente fizer É, isso, quem vai comprar o curso de ozônio? Quem vai Não comprar tem, uma microfisioterapia? Entendeu? Então, assim, quantos cursos vão acabar? E aí, por exemplo, eu dei aula numa faculdade na graduação que o coordenador da graduação tinha uma empresa que vendia esses cursos. E aí ele falava para a gente assim: não, você quer que eu traga um professor para falar de ozônio na sua turma? E os alunos chegavam no estágio de fisioterapia músculo-esquelética comigo, falando que iam colocar ozônio no paciente. E aí eu falava assim: não, não vão, aqui vocês não vão, aqui vocês vão fazer exercício de terapia manual. E aí o coordenador me chamou e falou assim: olha, se você não deixar os alunos usarem o ozônio assim, assim, para ver os benefícios, a gente vai ter que trocar de supervisor. Eu saí da faculdade. Então tem interesse comercial dos profissionais, dos coordenadores de curso, e os únicos prejudicados são os pacientes. Então, quando a gente tem esse discurso, a gente está indo a favor dos pacientes. Quando a gente fala assim, pô, nós estamos aqui conversando há 1 hora falando, galera, a ventosa, nesse estudo aqui, para paciente com dor lombar crônica, comparado com placebo, não teve uma eficácia
em uma porrada de desfecho, de dor, de incapacidade, de flexibilidade, não sei o quê, de não sei o quê, de não sei o quê. Então, podemos concluir que para paciente com dor lombar crônica, você não deve utilizar esse tipo de prática, porque ele não vai ter nenhum efeito clínico relevante para o seu paciente. É isso. Então a gente consegue, quando a gente faz isso, a gente está protegendo o paciente no final das contas. Porque ele não vai ter nem a sugestão de fazer um bagulho desse. Porque aí também em Natal tem a moda da ventosa, todo mundo usa, né? Total, cara, que se você tanto que eu não atendo o pessoal de boxe e CrossFit, por exemplo. Não É. atendo, sabe? Ó, Porque não assim, fala mal do CrossFit que o Léo faz, hein? não, Ficar não, nervoso aqui, eu vou ficar nervoso. É, Entrar mas numa consulta contigo, já não vou, pô. tá vendo? relaxa. Léo aplica aí a ventosa em você. Mas assim, porque, cara, eu acho que é uma questão de tribo, é uma questão de cultura, não é? Tá enraizado, né? Se massificou isso de um jeito que é difícil a gente quebrar agora esse tipo é um comportamento, né? Então, Você já viu os vídeos do pessoal dos campeonatos de CrossFit? eu particularmente não, porque não me interessa Não, mas de CrossFit. vez em quando aparece na minha timeline que eu sigo alguns caras do CrossFit, e aí aparece na minha timeline e eu olho essa desgraça. Os atletas profissionais de CrossFit têm marca de ventosa, cara. Porque é Mesma cultural. coisa, você vai atender um jogador de basquete, o cara olha lá na NBA, os caras estão com kinésio. Ele fala, mas você não vai pôr a fita? Eu falo, pra que caralho que eu vou pôr essa fita, filho? Tô usando essa fita pra outra coisa, pra colocar recado na geladeira, tá ligado? Aqui em Natal tá começando assim, ventosa, assim, disparado, né? Preferência nacional. Mas aqui em Natal tá começando uma onda de injetável, né? É, o injetável é outra novela, né? Aqui em Natal tá começando uma de injetável. E assim, foi engraçado que teve um episódio outro dia. Eu atendi uma senhora e atendi e beleza. Ela aí liberei, ela ficou bem e tal. Aí, passado um tempo, eu atendi o sobrinho dela. E aí ele chegou, sabe ter fulana? Eu disse, sei. Como é que ela tá? Ela está ótima. Eu pensando que tinha sido meu tratamento e tal, né? Mas coisa boa. Ela disse, ela foi para fulana. Eu disse, gente boa, né? E aí, ele fez uma aplicação no joelho dela que ela saiu de lá plantando bananeira. Eu disse, pô, mas plantando bananeira é com os braços, né, pô? Não é, não é com as pernas. Aí é Saiu fácil, pulando a né? bananeira, o joelho melhorou. Resumo, ele aplicou um fármaco lá, né, um analgésico lá, né, anti-inflamatório, enfim, melhorou a condição dela. Melhorou, porque o troço de fato melhora. Só que não foi terapêutico ao ponto de tratar de fato o que ela precisava, né? Foi na sintomatologia dela. Tempo depois, agora, ela está praticamente indo para a cirurgia, né? Então, o que acontece o meu medo dos injetáveis o fisioterapeuta vai achar que colocar anestésico no cotovelo é tratar a epicondilite. Mas já E, está cara, assim, né? Ele não está achando, não, ele está tendo certeza já disso, né? não, e assim, e como é que trata uma epicondilite? Porra, é outra coisa com que a gente tem que fazer. Como é que trata uma dor anterior no joelho? Como é que trata uma bursite de quadril? Não é dando injetável, não é colocando coisa ali dentro. Isso é procedimento médico, não é fisioterapêutico. Mas o conselho aceitou, então agora a gente tem que ficar Cara, quieto, né? o que está acontecendo é que, assim, cada vez mais as pessoas querem ser menos fisioterapeutas. Sim, Menos esforço, né? sim. Não, o cara não quer ser fisioterapeuta. Não tem raciocínio, não tem esforço. Estou contando isso aí, eu lembro uma história de uma paciente que eu atendi aqui, que era de outro estado, e aí ela estava com uma lombalgia crônica, uma coisa assim. Cara, era morte-artrite, hipertrofia de ligamento amarelo, dor fasciária e tal. Avaliei, e aí entrei em contato com um cara conhecido lá do estado dela. Falei, olha, estou com uma paciente assim, 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 tal, tal, tal. Expliquei o caso para ela, para ele e tal, o quadro.
foi caminhar para você, porque me deram sua referência e tal, falaram que você é muito bom, não sei o quê, que sua clínica é top, não sei o que, tal, tal. Ok, ela foi, voltou umas 3 semanas depois, e aí? Ah, melhorei nada não, mas o que que a senhora fez lá? Ah, ele me deu ozônio e me mandou tomar vitamina D. Eu falei, mas foi só isso que ele fez? Ela foi. Fisioterapeuta? É, Ótimo. Entendeu? É isso. é isso. É isso. Entendeu? Aí fala pra mim, o cara tá, é igual o Léo falou, o cara tá rachando de ganhar dinheiro Sim, fazendo isso. Aí você pergunta, cara, como é que você trata hipocondilite? Não sei, vou botar ozônio. é Vamos exatamente ver o que é assim. que dá, né? Vamos ver o que é que dá. É, Ô, Ah, Kim, deixa eu te perguntar um negócio. Você quer falar mais alguma coisa desse artigo? acho que a gente já contemplou já, né, a Acho que mensagem principal. nós já batemos muito no morto, né? É, no mundo mesmo, né? Tomara que morra, né, também, então, agora. Que Esse é difícil, esse é forte. mas é assim, cara, uma coisa que eu sempre falo é que eu e o Léo, a gente tem um privilégio de conversar nesse podcast com pessoas que têm uma cabeça próxima do que a gente pensa e acredita que é o verdadeiro movimento científico dentro da fisioterapia e dentro da osteopatia, né? Porque a gente todos os dias é bombardeado de informação de todos os lados, de lacração terapêutica e luva preta e jaleco slim e injetáveis e não sei o quê, e a gente fala, meu, não é isso que a gente estudou, cara. Não é para isso É, que a gente fez, né? Não é para isso que a gente ralou, que é, a gente rala, e não é para isso que a gente lê os estudos que a gente lê, né? A gente lê quando, coisa pra caramba para tentar entender, diminuir nossa margem de erro, e a galera tá simplificando o que não tem como simplificar, né? quando eu penso em fisioterapeuta, né, eu penso naquele sujeito que ele vai entender, né, de macro e micro movimento, né, pensando numa condição mecânica mesmo, enfim, e contextualizar isso para uma condição psicossocial. Quando você foge disso, eu acho que isso já não é mais fisioterapia, é outra coisa. Sim, Eu penso que isso aí já é outra coisa, não é mais fisioterapia. Infelizmente, a gente vive, né, vem vivendo aí ao longo dos anos, e o pior de tudo é que isso é fomentado pelas entidades de classe da gente, né, esse movimento anti-fisioterapia, né, onde o fisioterapeuta parece que ele tem que fazer menos esforço, e quando eu falo menos esforço, eu não estou falando de esforço físico, não, estou falando de questão de pensar mesmo. Porque é pensar no melhor exercício, pensar numa melhor estratégia de educação para esse paciente, né? E isso sim vai conduzir, né, esse paciente por um caminho, né? Porque o tratamento ele é um caminho, é um percurso, né? Não é uma coisa pontual, é mais plausível, né? Então é difícil ter essa visão ampliada que a gente tem aqui, né? Que a gente está discutindo aqui. E que muitos mas colegas. existe medo também, Kim, que é o seguinte, o profissional ele tem medo de virar para o paciente e falar assim, você vai melhorar, só que vai levar 6 meses, um ano. Ele tem É, medo de falar isso para o paciente dele. Ele sabe que aquele cara tem uma condição que é complicada, ele sabe que o caminho de tratamento daquele paciente é longo, que ele vai precisar de muita disciplina para poder melhorar de fato para a expectativa dele, mas ele não tem coragem de virar para o paciente e falar assim, então, você vai ficar bom, mas vai levar tempo. E esse é o paciente que mais precisa da gente. E você não vai falar assim, não, você não está desamparado, você não vai precisar vir aqui todos os dias durante 8 meses para ficar bom. Mas você tem que entender que você vai melhorar no longo prazo por causa disso, 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 disso. E esse processo, ele é lento. Não tem o que eu possa fazer que vá diminuir esse tempo pela metade, em 2 terços. Você tem que entender isso e você tem que ter a disciplina de fazer isso.
E é lógico, é a coisa mais difícil que tem. Todo mundo quer ficar bom ontem. Eu estou com dor há 10 anos, mas eu quero ficar bom ontem. Eu estou com um paciente que eu quero que ele melhore com uma sessão. Para eu cobrar R$ 10.000 numa sessão. Então, é muito difícil. Isso, como eu falei, é uma questão epistemológica de dizer o que é resolutivo ou não. Porque você fala para o seu paciente, eu tenho vários casos, eu falo, paciente, cara, você vai ficar bom, mas vai levar 6, 7 meses. Tenha paciência, faça, tenha disciplina. É a frequência da atividade, a frequência do exercício que vai melhorar você. O cara ganhou 6 quilos de massa muscular. Acabou com a dor que ele tinha crônica, de ombro, de quadril. Eu Sim. intervi. Fiz algumas sessões com ele, com espaços de tempo necessários. Pouco, intervalos menores, depois intervalos maiores, de acordo com a evolução do paciente. Essa capacidade de entender aonde você vai intervir, como e quando, e transferir a parte que é do paciente para ele, que lhe cabe, fala, sua parte é essa. É a parte onde nós estamos falhando enquanto profissão. É a parte onde o pessoal quer fazer injetável, quer fazer ozônio, quer botar fita, quer fazer ventosa, porque aquilo cria um efeito placebo que na cabeça do paciente ele vai melhorar mais rápido, que na cabeça do terapeuta exime ele de pensar mais, exime ele de ir atrás de um artigo como esse, ele, pô, ventosa não serve para dor lombar crônica. O que que eu vou fazer agora? Estou fudido. Porque ele não quer ter que pensar numa solução. Então, assim, a coisa é complicada. Sobretudo quando a gente está falando do pessoal que está começando, né, dos recém-formados, né? Eu, de fato, isso que você está dizendo aí, eu me sinto muito confortável hoje em conversar assim com o meu paciente. Mas isso é hoje, né? Sim. Até um tempo desse eu não tinha essa expertise, eu não conseguia ter esse discurso. E não era por falta de formação, eu acho que era essa insegurança mesmo que parece que a gente vem, é histórico da gente, né? De falar o paciente vai melhorar, mas que precisa de tempo, né? Mas precisa de tempo para isso aí, né? Então, Na cabeça do paciente, você fica. Você entende que não, o paciente vai achar que eu não sei o que eu estou fazendo, é, que eu sou um profissional ruim, porque eu não sei tratar, eu estou falando que eu estou jogando ele de lado e falar, é o tempo, se vira. É esse medo, essa insegurança que cria. Hoje, mas ainda bem que você tem essa tranquilidade hoje, porque significa que você evoluiu no seu pensamento, no seu atendimento. Eu não tenho problema nenhum, meu paciente, olha, infelizmente, o seu caso não é hora de terapia manual. Cara, e outra coisa que a gente tem que ter, tem que ser muito bom para falar, é olhar para a cara do paciente e falar assim, seu José, eu não sei o que o senhor tem. Não ah, é? isso aí, isso Exato. foi, é muito difícil, né? Lógico Admitir isso. que é. É assim, a gente foi estudando e a gente foi aprendendo que você tem que resolver, você tem que dar resultado, você tem que não sei o quê, você tem que propor uma solução, você tem que não sei o que lá, você tem que não sei o quê. Você tem um monte de tem o que, tem o que. Só que vai ter hora aquele paciente que não vai encaixar o diagnóstico. Você faz o teste provocativo, você vê a anamnese e fala: esse bagulho não tá batendo, não é para mim. Aí você fala, seu José, é o seguinte, ó, eu não sei o que o senhor tem. Vou encaminhar o senhor para um neurologista, vou encaminhar o senhor para um ortopedista, para um endócrino, para não sei quem. E aí nós vamos ver o que pode ser. Enquanto a gente não entender que isso não nos diminui como profissional, porque o que passa na cabeça do cara, o mais novo é, porra, como é que eu não vou resolver? Não, você não tem obrigação de resolver tudo e você não vai resolver tudo. E tá tudo bem. Baixa sua bola. Não é Aí, foda E na, isso? e, na verdade, você encaminhar ele para um profissional que vai fazer um diagnóstico correto é ajudar muito mais do que um cara que fica ali 15, 20, 30, Exatamente. 40 sessões tentando fazer alguma coisa e não admite que não faz, não sabe, não tem ideia do que está acontecendo. Mas é muito mais legal enfiar ozônio em todos os buracos. Muito melhor, ventosa, ozônio, botar uma fitinha. É, isso aí é fato.
Ô, Kim, seguinte, nós temos a nossa última pergunta aqui, quem faz é o Léo, mas eu não sei o que que vai dar hoje, Léo. Eu já sei a resposta, mas eu É, vou mas vamos perguntar perguntar, vai. Então pergunta que o Léo faz a contabilidade dessa pergunta. porque é protocolo. Então a gente tem Nós que estamos perguntar. aqui com uma votação, depois a gente vai te passar. Não podemos passar resultados antes para não enviesar a sua resposta. Ah, tá. Mas, Léo, por favor, pode perguntar. Bem, aqui a gente tem uma pergunta que é base, já que a gente está lidando com tudo isso que a gente conversou. Responda. Qual é a sua pseudociência favorita? Rapaz, precisa falar depois de tudo isso? Não, tem que oficializar. A coisa tem que ser oficial. Cara, a minha pseudociência desfavorita é a ventosa, né? Léo, É, é, qual é o placar? Léo, conta para nós. Olha, a Ventosa, dos 11 já entrevistados com o Kim, a Ventosa já ganhou 7 votos. Você é, acredita? eu acredito porque assim, é, eu não tenho nada contra a ventosa, por incrível que pareça. Eu Mas tenho também contra a não tem a ventosa, favor. eu tenho minhas pontuações com relação ao papel terapêutico dela para condições Sim. musculoesqueléticas, certo? Mas se você quiser usar a ventosa para relaxar, para ficar marcado, enfim, para ficar Calma. estiloso, certo? Isso é com você. Mas Mas o papel olha, vou falar uma situação que a Ventosa salvou um amigo meu. Não fui eu. Se fosse eu, falava, tá? Estávamos nós na faculdade, a gente morava numa república, beleza? Um amigo meu saiu para uma balada durante a semana. E aí ele ficou com uma moça e a moça deu um chupão no pescoço dele. ventosa. Aí o que aconteceu? Tinha um cara que morava com a gente em casa que era acupunturista. E aí no final de semana esse amigo meu ele ia encontrar com a namorada oficial dele no interior de São Paulo. Ele falou: "Cara, como é que eu vou chegar com esse chupão no pescoço?" Esse amigo nosso acupunturista falou assim: "Fica tranquilo." Ele fez um outro do outro lado e alguns nas costas. Então, a ventosa já salvou relacionamentos. Tá vendo? Não, não posso falar, não fale mal. Não podemos falar mal. Eu acho que é como o Rogério fala. Você tem sua pseudociência? Pode ficar com ela, não tem problema. Mas assim, faz sua ventosa, mas faz exercício. Faz sua ventosa, mas vai no profissional competente, entendeu? Pode fazer sua ventosa, não tem problema. Cola sua fitinha, tá tudo certo. Mas faz exercício, dorme direito, vai no profissional adequado. Pois é, até porque tem a ventosa dinâmica, né? A galera vai lá, bota a ventosa e manda o pessoal fazer movimento lá e tudo. É, Enfim, e funciona, né? Pra caramba, né? Vai piorar. Vai piorar. Dependendo da direção aí, pode piorar e muito, né? Verdade. Eu só queria ver como é que eles vão fazer quando começar a tratar a infertilidade com ventosa. Mas acho que vai ficar para outro episódio. Nós vamos é, testar isso. Ô, Kim, seguinte, queria te agradecer demais por esse momento aí que você compartilhou com a gente seu conhecimento. A gente conversou aí sobre muita coisa. Queria só falar aqui, ó, oficialmente, próxima vez que você estiver em São Paulo, nós vamos fazer um treino de jiu-jitsu, tá bom? Tô lhe aguardando, cara. Você, Não. você que fugiu, cara. Ah, não. Não vem com essas histórias, não. chamou, hein? Chamou. Você sabe que eu quero deixar registrado aqui Ah, que eu dei um pau em Rômulo, né? ah, é? Eu dei um quedão nele, bonito, cara, que aí ele nunca mais quis fazer nada comigo. Não quis Ah, saber. Não, mas pode deixar que acho que eu sou um pouco mais durinho que ele. por favor. Então, ó, tá registrado. Próximo aí nós vamos fazer um treino, combinado? E se eu for Tá. para Natal, a gente faz um treino por aí também, combinado? Mas tirou as fotos do Léo com as ventosas e com as taping, tá? Que é para registrar. É só o que eu faço lá no consultório, pô. É, pô. Ô, Isso aqui é, Kim, isso ó, aqui é só tipo. de verdade, obrigado demais aí pelo seu conhecimento compartilhado. É, ficamos muito felizes de ter você aqui. Gostamos bastante desse tema. A gente podia ficar falando mais 3 horas disso, mas acho que a gente já passou o nosso recado. Muito obrigado aí
Léo, suas considerações finais, aí depois você passa a palavra para o Kim. Quem? Obrigado pela presença, pelo convite. O artigo foi excepcional, ajuda a trazer um pouco mais de luz, de verdade, do que a gente está vivendo. Então, como você disse, o caminho é duro, é um trabalho de formiguinha, mas a gente vai tocando. Valeu mesmo, e você vai voltar com certeza para participar de um outro episódio, fazendo um quarto elemento, dando sua opinião, discutindo com a gente esses caminhos que a gente precisa traçar para melhorar essa nossa profissão. Obrigadão, a palavra é sua. Pessoal, obrigado, né? Eu só tenho a agradecer, né? Como eu coloquei lá hoje de manhã, é uma honra, né, estar aqui com vocês. São duas pessoas que eu gosto e que admiro muito. Léo Diniz eu conheço há menos tempo, mas Léo já de longa data. É, Tratar sobre, de maneira informal, né? A gente falou sobre ciência aqui, sobre pseudociência, mas informamos de maneira informal, que eu acho que essa mensagem chega de maneira muito mais forte, sedimenta ainda mais. É, é de muita valia, sabe? Então, eu me sinto muito grato, né? Sou muito grato a vocês pelo convite e espero, de fato, voltar outro momento para contribuir e aguardo vocês aqui em Natal para a gente ir no Camarões, né? Boa. Vamos sim. E, não sei, e Léo treina CrossFit, eu posso levar ele no box aqui do lado e Léo, no Nascimento, a gente vai rolar Primeiro, ali. primeiro tem que botar umas ventosas em mim para eu poder me ambientar, fazer o blend lá com a galera. Ficar soltinho lá, né? E depois a gente vai. Isso. Mas é Maravilha. isso. Obrigadão. Valeu. Muito obrigado e até a próxima. Tamo Valeu, um junto. abraço. Valeu. Tchau, Mas, galera, tchau. boa noite.